Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo de minha guarda, intercedei por mim. Hoje queria começar por contar-te uma surpresa que tive. Ao abrir o Evangelho do dia de hoje, a primeira coisa que me veio à cabeça foi: já é a terceira vez que vou comentar este Evangelho em pouco tempo. Aos pregadores dos 10 minutos de Jesus, às vezes acontecem-nos surpresas destas. É verdade, hoje o Evangelho fala-nos sobre o jejum. E esta circunstância até acabou por ser benéfica. É que, ao repensar uma vez mais neste Evangelho, dei-me conta de coisas que antes se calhar não tinha visto. É que as tuas palavras, Jesus, podem ser já conhecidas por nós, mas cada vez que as rezamos na tua presença, tu inspiras sempre sentidos novos, aplicáveis à nossa vida. Naquele tempo, os fariseus e os escribas disseram a Jesus: os discípulos de João Batista e os fariseus jejuam muitas vezes e recitam orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus respondeu-lhes: quereis vós obrigar a jejuar os companheiros do noivo, enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo lhes será tirado. Nesses dias jejuarão. A palavra jejum, que nós usamos no Evangelho, vem de uma palavra grega, que quer dizer uma pequena parte dos intestinos que os gregos, na antiguidade, encontravam sempre vazia quando faziam as suas investigações nas vísceras dos animais. Era uma zona vazia. Por isso, quem faz jejum tem esta sensação de ficar vazio, de emagrecimento, de perda de forças. E por isso Jesus diz: os amigos do noivo não podem estar sempre vazios. Se são amigos do noivo, então participam num casamento e é lógico que comam e se alegrem. O jejum é quanto muito a preparação para a vida com Deus. E é por isso que João Batista ensina aos seus discípulos a fazerem jejum. Ele é o último profeta, quem devia preparar a chegada do Messias, e ensina-lhes a jejuarem para receberem Jesus, para prepararem a vinda do esposo. Enquanto jejuam, os discípulos de João sentiam o corpo mais fraco, mas a alma mais forte, e começam a reparar que conseguem vencer as paixões da alma. Costuma-se dizer que todos nós estamos sujeitos a 4 grandes paixões: a fome, a sede, o poder e a honra. 4 paixões que podem destruir a vida de um homem ou torná-la digna de Deus. João ensinava, além disso, os discípulos a fazerem jejum em penitência dos pecados. Isto é, deixavam de comer, não para fazerem dieta, mas para pedirem perdão dos seus pecados. Talvez, Jesus, isto nos custa entender. Não percebemos o porquê fazer sacrifícios a pedir perdão pelos pecados, porque para a nossa cultura em que vivemos, o cristianismo é uma religião espiritual. E o maior obstáculo para entender o jejum na Bíblia começa precisamente aqui. O cristianismo nunca foi uma religião espiritual, desligada do corpo e da realidade material. Aliás, valorizou o corpo porque Jesus encarnou. A fé em Jesus tem que ter um reflexo no corpo, tal como o amor. Quem disser que ama muito uma rapariga com quem nunca falou pode ter um amor platónico, mas não um amor real, fora do mundo abstrato das ideias. Assim é a nossa fé. Quem nunca fez um sacrifício voluntário por Deus e pelos outros, nunca viveu como cristão. O jejum, por isso, prepara a chegada do esposo, prepara a vinda de Jesus. É por isso mesmo que a Igreja nos pede que 1 hora antes de receber a Eucaristia façamos jejum de alimentos e bebidas
que não sejam água ou remédios, para preparar a vinda de Jesus à nossa alma e ao nosso corpo. Para agora por um instante e pergunta dentro do sacrário que é a tua alma: Jesus, eu preparo a tua chegada? Estou vazio das paixões da gula, da intemperança, da avareza, da vaidade? Ou sinto que ainda não estou totalmente vazio destas paixões? Não é verdade que todos gostamos imenso de falar com uma pessoa humilde, mas custa-nos estar à conversa com uma pessoa vaidosa, que orienta todas as conversas para ela própria? Por que é que sentimos essa repulsa? Talvez porque essa pessoa não tem empatia, não tem capacidade de amar outra pessoa senão ela própria. Daí que o sacrifício é necessário apenas como capacitação para o amor. Quem estiver vazio de todas as paixões, nem por isso é santo. Pode, quanto muito, ser discípulo de Buda ou de outro estoico da antiguidade, que promova o sacrifício como puro distanciamento do mundo material, como procura da indiferença. Mas Cristo não é indiferente em relação à vida e ao amor. Pelo contrário, hoje, no Evangelho, tu, Senhor, nos dizes: eu sou o noivo. Podem os companheiros do noivo fazer jejum? Os sacrifícios capacitam-nos para amar a Deus e amar os outros. Em si mesmos, não têm mais valor do que aquele que dão as virtudes humanas da temperança, da ordem, coisas boas, mas que não são diretamente o amor. A mim ajuda muito a rezar e a meditar sobre a necessidade dos sacrifícios de uma história que contava o beato Álvaro del Portillo. A história sobre um camponês, um homem com certa idade que vivia no campo e que trabalhava diariamente nas fainas agrícolas. Ao acabar o seu dia, voltava para casa e tinha que cruzar um rio. Cada dia oferecia a Deus o sacrifício de não beber a água do rio. Tinha muita sede. Talvez aquele sacrifício não fosse tão pequeno. Mas cada dia era compensado porque via na água, no espelho da água, um grande sol, que o animava e o consolava de regresso a casa. Até um dia em que, pela idade, já estando mais velho, necessitou de ajuda de um companheiro seu. E ao acabar a labuta diária, desceu a ladeira do seu campo e aproximava-se daquele riacho, até que pensou: se eu não beber desta água, o meu companheiro também não vai beber. Mas se eu beber, vou deixar de ver aquele grande sol tão belo. Apesar disso, aquele homem experimentado na vida decidiu agachar-se e beber da água saborosa, e o seu companheiro fez o mesmo. Estava triste quando se levantou, porque pensou que não ia ver o sol. E assim foi naquele dia. Não viu um sol, mas viu dois. Quando nos movemos por amor, somos mais livres. Somos capazes de algo diferente. Somos capazes de amar. Porque Deus, que move o sol e as estrelas, está em nós. O amor, que é Deus, dentro de nós. Passamos a ser companheiros do noivo. Sim, é verdade aquilo que dizia Santo Agostinho. Naquilo que se ama, ou não se sente a dificuldade, ou se ama a própria dificuldade. Os trabalhos daqueles que amam nunca são penosos. Sim, para quem corre por gosto não cansa, diz o povo, por isso não sente a dificuldade. Ou, para quem já é mais experimentado na vida e conhece bem aquilo que é a vida, sabe que, mesmo sentindo a dificuldade, tal como um maratonista que está já no quilómetro 37, 38, 39, sabe que são quilómetros duros da maratona, mas que a meta, os 42 quilómetros, está muito perto. Por isso a dificuldade, aquele sacrifício, ajuda-me a ser mais livre para amar. Pergunta ao Senhor: Senhor, eu estou livre do meu amor quando é para o bem dos outros? Eu estou livre do meu trabalho quando ele se torna um impedimento do meu tempo de oração? Eu estou livre de amar... eu estou livre de tudo o que não me faz amar? Pergunta-te a Jesus, sabendo que Ele
já deu a sua vida por ti, sabendo que Ele já te ama, que Ele te procurou primeiro. Mãe do Céu, ajuda-nos a entender que o sacrifício é uma liberdade para amar, que em si mesmo pode não ter um grande valor, mas quando é feito por Deus ou pelos outros, então torna-nos alguém diferentes. Torna-nos companheiros do esposo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.